Olá, tudo bem? Peço que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance os nossos lares nessa manhã. Vamos meditar na Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Gênesis, domingo após domingo. Gênesis é uma palavra grega que significa princípio, criação, nascimento ou origem. No capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, nós estudamos sobre a criação do mundo. Já no final do capítulo 2, encontramos a criação do homem e no capítulo 3 de Gênesis, encontramos a narrativa sobre a origem do pecado, as suas consequências sobre a humanidade. A partir do capítulo 12 de Gênesis, começa a origem da nação de Israel. Quando estudamos sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, estamos vendo a origem de uma grande nação, uma nação formada pelo próprio Deus e com um propósito específico. Agora nosso olhar se volta para um dos filhos de Jacó, José. Ele é o ilustre filho de Jacó, uma pessoa-chave para que os planos de Deus com a nação de Israel se cumpram. Deus usa os fatos ocorridos na vida de José para levar a família de Jacó para o Egito. Vivendo um período de 400 anos no Egito, a família de Jacó cresceu, tornando-se uma grande nação. Por isso, estudar e compreender a vida de José se torna tão importante. Façamos a leitura de Gênesis no capítulo 37, dos versículos 15 ao 20. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: "O que você está procurando?" Ele respondeu: "Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho?" O homem respondeu: "Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã." Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: "Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele." Jacó teve 12 filhos homens. José era o 11º e, notadamente, o filho predileto do pai, o que gerou um conflito intenso entre os irmãos. No versículo 18 do texto que lemos, percebemos o ódio estabelecido no coração dos irmãos de José. Agora, longe dos olhos do pai, surge a oportunidade perfeita para os irmãos tirarem José do caminho e decidem matar o próprio irmão. Rúben, sendo o irmão mais velho, consegue impedir a morte imediata do irmão, que foi jogado em uma cisterna, um reservatório de água que se encontrava vazio naquele momento, enquanto os irmãos arquitetavam o que fariam com José. Enquanto faziam uma refeição, passa no local uma caravana de mercadores que se dirigiam ao Egito. E Judá, outro irmão de José, teve a brilhante ideia de vender o seu irmão como escravo para esse grupo de mercadores. Assim, José foi levado para o Egito. Continuando com o plano, os irmãos pegam as roupas de José, atingem com sangue de um animal e depois a entregam para o pai, aumentando a crueldade do plano maquiavélico. O pai, inconsolável, conclui que seu querido filho morreu, atacado por um animal feroz. A separação abrupta de José, que foi arrancado do convívio de sua família, foi mais um capítulo triste na história do patriarca Jacó. O que mais me chama a atenção nesse conflito familiar, que gerou ódio entre os irmãos, é o fato do sonho de José causar tanta irritação, incômodo e rejeição dos irmãos. Isto mesmo, os sonhos de José incomodavam profundamente a seus irmãos. Na passagem que lemos, no versículo 19, vemos que José era chamado pejorativamente de o sonhador. O sonhador era uma ironia. "Lá vem o grande sonhador", diziam eles zombando do irmão. Já no versículo 20, eles diziam: "Vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas."
Depois, vamos inventar uma mentira. Podemos dizer ao papai que um animal selvagem o devorou. Vamos matar os sonhos. Vamos matar o sonho de José. Os seus sonhos acabarão em nada, pensaram os irmãos. Você tem sonhos? Você tem expectativas para o futuro? Alvos que espera alcançar em sua vida? Projetos que pretende realizar? Coisas que busca e que realmente acreditam que farão parte do cenário futuro de sua vida? Os sonhos de José se tornaram realidade. As circunstâncias da vida, o ódio dos irmãos, a oposição de alguns, ou o tempo que teve que esperar, nada, absolutamente nada, impediu que os sonhos de José se concretizassem. O tema da mensagem de hoje é: nunca desista de seus sonhos. As pessoas lutam por seus sonhos, vencem obstáculos, realizam mais, chegam mais longe e inspiram outras pessoas. E por fim, transformam o mundo por causa de seus sonhos. Faça como José, lute por seus sonhos, mas também tome alguns cuidados. Quero deixar nessa manhã 4 conselhos para pessoas que correm atrás de seus sonhos. Primeiro conselho: compartilhe seus alvos. Em Gênesis 37:5, descobrimos que José compartilhava seus sonhos. Os sonhos de José foram sonhos literais. Enquanto ele dormia, teve sonhos muito vivos, marcantes e com um profundo significado. Aquele sonho não lhe pareceu algo comum, mas José teve a percepção que aqueles sonhos tinham um caráter profético. Aqueles sonhos tratavam do futuro de José e mostravam o que José alcançaria, que seria uma posição elevada, uma posição de destaque e de importância, e que isto seria reconhecido até mesmo por sua família. Compartilhar alvos é importante. Quando falamos a outras pessoas o que planejamos para o futuro ou o que desejamos alcançar, isso demonstra que esses pensamentos já foram trabalhados dentro de nós. Já acreditamos que precisamos dedicar tempo, energia e esforços nesse sentido. E por fim, os sonhos inspiram pessoas. Podemos receber ajuda, podemos receber conselho e até mesmo o apoio de outras pessoas quando compartilhamos os nossos projetos. José não tinha receio de compartilhar os seus sonhos, e ele tinha apenas 17 anos de idade. No trajeto de sua vida, José recebeu o apoio de pessoas que acreditaram em seus sonhos. Até mesmo seu pai, Jacó, quando se mudou para o Egito para fugir da fome, reconheceu que os sonhos de José se tornaram uma realidade. José salvou a sua família através dos seus sonhos, salvou a sua família da fome. Eu conheço o pastor Rico, da Igreja Cristã de Marília, é um amigo muito querido. Ele está desenvolvendo um trabalho muito bonito em uma favela na cidade de Marília, a favela do Argolo Ferrão. Ele está distribuindo alimento para as famílias carentes e o seu plano é construir uma base missionária dentro da favela. Ele quer distribuir alimento para as crianças carentes. E quando ele fala desse sonho, desse projeto, ele fala com muito entusiasmo. Ele divulga nas redes sociais, pede ajuda aos outros pastores da cidade e, aos poucos, o trabalho está se tornando uma realidade. Compartilhar sonhos é muito importante. Não se trata de ser um sonhador, mas sim de se saber onde se quer chegar e influenciar, impactar, envolver outras pessoas no sonho. O segundo conselho que eu quero deixar para as pessoas que correm atrás dos seus sonhos é o seguinte: espere a oposição. Esteja pronto para enfrentar críticas e sofrer oposição quando apresentar os seus sonhos. Os irmãos de José passaram a odiá-lo. Já havia uma grande animosidade entre eles. Ciúmes e intrigas faziam parte do contexto da família. E José, claramente, era o filho preferido de Jacó.
O filho que Jacó teve em sua velhice com a esposa que também era sua predileta, Raquel. Ele até ganhou roupas especiais do pai, que não escondia dos demais filhos que seu amor por José era especial. Ao compartilhar seus sonhos, coisas que acreditava que aconteceriam no futuro, José aumentou o sentimento de ódio e ciúmes dos seus irmãos. Até mesmo seu querido pai Jacó rejeitou os sonhos de José e repreendeu o filho quando ouviu os sonhos pela primeira vez. Achou que pensar daquela forma ou esperar aquele cenário do futuro era um erro, um absurdo, uma atitude feia por parte de um filho. Há muitos anos atrás, Deus me chamou ao pastorado. Eu comecei a falar para as pessoas sobre esse sonho, sobre esse projeto. Estudar em um seminário, me formar em teologia e me preparar para o pastorado. Recebi o apoio de algumas pessoas, mas muitas outras ironizaram o meu sonho. O tempo passou e servi ao Senhor com alegria durante todos os anos do meu ministério. Hoje, quando um jovem me procura para falar de seu chamado, eu aviso logo: vamos trabalhar para que esse sonho se torne uma realidade. Mas se prepare, a oposição virá contra o seu sonho. Como já dissemos, compartilhar sonhos é importante, pois isto inspira outras pessoas, mas também é verdade que atrairá ciúmes, a inveja e o desprezo de outras pessoas. Esteja preparado para isto e enfrente a oposição. Não desista de seu sonho diante do primeiro obstáculo. O terceiro conselho que eu quero deixar para quem está atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus sonhos, é o seguinte: desenvolva seu caráter. Percebemos que José tinha grandes virtudes. José era um filho obediente, José temia Deus e tinha valores morais incontestáveis. Mas, por outro lado, José também era imaturo em algumas áreas de sua vida. Por exemplo, José não soube como lidar com o partidarismo do pai. Pelo contrário, ele surfou na onda do filho predileto. José se considerava especial e era autoconfiante. Ele desenvolveu o hábito de dedurar os irmãos, usufruindo da relação de confiança que tinha com seu pai. José ganhou uma roupa nova, uma roupa de marca do seu pai, e não tinha a menor preocupação, o menor pudor de desfilar na frente dos seus irmãos, aumentando ainda mais os ciúmes sempre crescente. Apesar de todas as suas qualidades, José ainda precisava amadurecer em alguns aspectos. Conquistar o amor dos irmãos não estava em sua agenda como algo importante, pois ser o querido do papai lhe parecia suficiente. Esta imaturidade de José poderia comprometer os sonhos que tinha. Por muito pouco, quase não perdeu a vida ainda na adolescência, com apenas 17 anos. Décadas depois, já no Egito, José não mediu esforços para abençoar a sua casa e para unir a sua família. José aprendeu que correr atrás dos seus sonhos é algo importante, pois os sonhos não podem destruir aquilo que eu sou. Pelo contrário, devem me transformar em alguém melhor. Para Deus, o caráter precede aquilo que podemos realizar para Ele. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:10. E o quarto e último conselho que eu quero deixar para as pessoas que buscam, que correm atrás dos seus sonhos, é o seguinte: certifique-se da participação divina em seu sonho. Os sonhos que nortearam a vida de José não foram um projeto pessoal de uma pessoa ambiciosa, mas eram sonhos direcionados por Deus. A questão central na vida de José foi o fato dele ter a certeza que corria atrás dos sonhos de Deus e não estava apenas correndo atrás de suas coisas. O projeto de futuro de José
tinha a certificação divina, tinha um carimbo de aprovação do próprio Deus. Deus revelava seus planos e José se entregava a eles. Leia a história de José diretamente do livro de Gênesis e você descobrirá que uma frase se repete sempre na vida de José: e a mão de Deus estava sobre ele. Se existe uma sentença que define toda a vida de José, certamente é esta: e a mão de Deus estava sobre José. Correr atrás de sonhos, alvos e objetivos é importante para todo ser humano. Estabelecer metas e trabalhar para cumpri-las é fundamental para todos. Mas o cristão precisa da bênção de Deus sobre os seus projetos. Precisamos saber se aquilo que nos move, aquilo que buscamos, aquilo em que gastamos as nossas energias, tem a ver apenas com os nossos sonhos ou tem a ver com os propósitos de Deus. José não tinha a menor dúvida que lutava pelos sonhos de Deus. Este é o segredo para a sua resiliência diante de todas as adversidades que enfrentou. Por exemplo, Salomão foi um homem de muitas realizações. Ele se tornou rei da nação de Israel, conquistou fama, poder, riqueza e muitos privilégios. Salomão é o tipo de pessoa que poderia dizer: eu aproveitei a vida ao máximo. Mas já no fim de sua vida, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, onde reconhece os seus fracassos pessoais. Em vários pontos do livro, Salomão reconhece: eu corri atrás do vento, para se referir à vaidade humana e para se referir às futilidades da vida. Não podemos cair no mesmo erro. Corra atrás dos seus sonhos, mas tome cuidado para não correr atrás do vento, assim como fez Salomão em boa parte de sua vida. Faça como José, corra atrás dos sonhos de Deus. Concluindo, compartilhe os seus alvos. Diga para as pessoas quais são os seus planos para o futuro, mas espere oposição. Isso vai gerar ciúmes, inveja ou a desaprovação de alguns. Enquanto você corre atrás dos seus sonhos, desenvolva o seu caráter. Permita que Deus trabalhe em você. E certifique-se que Deus está participando desse sonho, participando desse projeto. Não corra sozinho, mas tenha certeza de que Deus está aprovando os seus projetos futuros. Que Deus abençoe a todos nós. E que Deus abençoe a sua casa e a sua família no dia de hoje. Eu desejo orar para que Deus abençoe a todas as pessoas que você ama, as pessoas que estão em sua casa nesse momento. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor abençoe a todos nós. Reconhecemos, Pai, que gastamos as nossas energias, o nosso tempo, os nossos talentos e tesouros correndo atrás de muitas coisas. Mas, assim como José, nós precisamos ter a convicção de que a Tua mão está sobre nós, aprovando aquilo que fazemos, aprovando, Senhor, os projetos pelos quais nós corremos atrás. Que o Senhor abençoe a todas as famílias de nossa igreja. Que haja saúde, ó Pai, que haja a Tua presença constante, que a Tua graça esteja sendo derramada sobre nós. Pedimos que o Senhor abençoe a cidade de Marília, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso estado, o nosso país e o mundo, Senhor, que enfrenta esse momento de grande insegurança, de grande instabilidade. Que a Tua graça, Pai, abençoe todo o planeta e que nós possamos vencer, Senhor, essa pandemia mundial e voltar, Senhor, à estabilidade em nossas vidas. Que a Tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem e ela abençoou o seu coração, abençoou a sua vida, sinta-se confortável para compartilhá-la com outras pessoas do seu convívio. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.